por muito tempo na minha infância, a gente passou muita dificuldade. E, graças a Deus, outras pessoas compartilharam com a gente. Quando a gente começou a ter, não é de um lugar difícil compartilhar. Não. Porque a gente sabe como é estar do outro lado. E eu vivi, por exemplo, um período na minha infância que a gente morou de favor. Não era uma casa, mas a gente, assim, virou nossa casa. Eu amava morar naquele lugar. Era um galpão. A gente morou num galpão que antigamente funcionava uma secadora de arroz. Então, a nossa porta era aquelas portonas grandonas, pesadas de correr pra cima. E aí, o meu pai ganhou uns pallets. Aí, ele desfez os pallets e fez um cercadinho. Porque o meu irmão nasceu e começou a querer andar, né? E aí, a gente não tinha varanda. Então, tinha que fazer alguma coisa, senão o menino ia pra rua. E eu lembro... Meu pai plantou um pé de jabuticaba na frente da casa, porque não tinha sombra também. E as nossas divisórias na casa eram os móveis. E aí, o que dividia os quartos eram os guarda-roupas. O que dividia a sala era o móvel que ficava a televisão. E a cozinha tinha... A pia da cozinha, a única coisa que tinha divisória mesmo era o banheiro, que tinha as paredes. O restante não tinha nada divisória. E eu lembro de tantas coisas que a gente viveu naquela casa. Assim, tantos momentos de dificuldade, mas momentos de ver a provisão de Deus. Um exemplo. Isso eu nunca vou me esquecer. Teve um dia, a gente não tinha nada. Tava um frio. Porque, pra quem não sabe, Ponta Porã é uma cidade muito alta, que é essa cidade que eu cresci, que eu fiquei até os meus 9 anos. Ponta Porã é uma cidade mais alta, então, ao mesmo tempo que ela é muito quente, ela é muito fria no inverno. No inverno lá, a gente doeu os ossos. Assim, é muito frio. Eu imagino. E a gente não tinha o que comer em casa. Chegou uma irmã, ela não sabia, não fazia ideia. Ela chegou pra gente com uma panelona de sopa e algumas outras coisas. E um pouco tempo depois, chegou uma pessoa que não tinha relacionamento com os meus pais. Mas ela tinha um amigo em comum com o meu pai. E naquele dia eles estavam conversando e entraram no assunto do meu pai. E ele falou que ele foi pra casa com a nossa família na cabeça. E o Espírito Santo falou pra ele que ele tinha que ir no mercado, fazer uma compra de mês. E no meio dessa compra de mês, ele tinha que comprar uma fruta específica. Uhum. Detalhe. Naquele dia, eu tinha falado pra minha mãe que eu queria muito comer maçã. Que é a minha fruta preferida. E tem um tipo específico de maçã que eu amo, que é aquela maçã que você morde, ela faz crack. Bem firme. E aí, enfim, minha mãe falou, filha, a gente não tem. Mas você pode orar. E o Senhor pode te dar. Uma coisa que meus pais... Eu honro a vida dos meus pais por isso. Eles sempre ensinaram que quem tem a solução é o Senhor. Então, eu precisava sempre voltar para esse lugar de orar. E aí, enfim... Minha mãe falou, vai orar. Eu orei. E aí o Senhor falou pra ele que ele tinha que comprar exatamente a maçã que era a que eu gostava. E, tipo assim, pra mim, isso é de um lugar que eu carrego comigo até hoje. O Senhor é um Deus bom. E Ele cuida. Ele cuida em todos os detalhes. Até mesmo no detalhe de uma maçã. Sim.